Deus serve ao Senhor e sabe que o Senhor ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o dono ele conhece o futuro, ele sabe o presente e ele é o único que conhece o nosso futuro. E às vezes as pessoas ficam naquela heresia. Eu preciso ver o meu horóscopo todo dia. Preciso saber como vai ser meu dia. Eu preciso saber o meu número da sorte, né? A cor que eu vou usar. Ou se não, né? Eu vou ali. Porque ali tem uma irmã, tem alguém ali que faz uma simpatia, que faz um negocinho. Eu vou fazer a cruzinha, vou guardar o trevo, sabe essas heresias? Vou colocar um galinho de arruda na orelha para o olho gordo ir embora. Sabe essas coisinhas, irmãos? Práticas que não convém mais. Porque às vezes a gente pensa que idolatria é só você ter um santo lá pendurado na tua parede. Idolatria não é isso. Às vezes são pequenas coisas que você acha que não é nada, mas está roubando a sua comunhão com o Senhor. Está fazendo com que você tire, com que eu e você venhamos tirar o Senhor que é o centro das nossas vidas e fazer com que eu e você venhamos dividir a glória que só é dele com outras coisas e com outras situações. Porque a gente acha que Deus ele não sabe trabalhar, que a gente precisa ajudar. Eu estou adorando a Deus, eu estou buscando a Deus. Mas se eu puder colocar lá o nome no mel, se eu puder fazer não sei o que, se eu puder fazer aquilo, vai dar certo, vai ajudar. Às vezes a pessoa fica assim. Mas sabia? Quando a gente fala com uma pessoa que é espírita, eles falam que tem bastante crente lá. Tem bastante crente lá. Que está lá, mexendo o pauzinho. Está lá dentro da igreja é uma coisa, e fora da igreja é outra. Aí a gente fica assim, meu Deus. Daí vamos dizer, a irmã está de olho lá, não vai dar outra. Deus não vai dar, onde já se viu? Deus não vai. Não vai dar, irmãos. Já tem dono, é um só casamento para o Senhor. Mas eu quero aquele varão, eu quero aquela varoa. Aí quem dá um jeito? Acha que o Senhor está nesse negócio? Acha que o Senhor está feliz com isso? Pior é aquele que tem a ignorância que é como diz a palavra, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Aí vai. Às vezes você consegue, mas vive uma vida que só o Senhor sabe. Aí foi Deus que deu, foi Deus que fez, foi Deus que trouxe. Aí vamos deixando os princípios de Deus de lado e começamos a viver aquilo que o mundo quer que a gente vive. O povo estava assim, desse jeito. Mas o Senhor permitiu que os medianitas se levantassem contra o povo numa opressão, não para destruir, mas que eles viessem viver uma opressão tão grande que diz a palavra que tudo que eles plantavam em todos os gados deles, os medianitas iam lá e roubavam e pegavam. E o povo começou a empobrecer e a ficar com medo, de uma tal forma que eles acabaram se escondendo em montanhas e em caverna. E quando Gideão foi até o largar malhar os trigos, ele foi num lugar escondido. Porque o lagar é lugar onde se pisa uva, mas só que ele foi para outro lugar porque ele não queria que os medianitas vissem ele. E quando ele foi ali, diz a palavra que o Senhor, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e pegou e falou para ele: ei, homem valoroso,
eu sou contigo. Eu te chamei. Porque Deus ouviu a oração e a prece. Eu falo, irmãos, Deus ele é tão misericordioso com as nossas vidas, que Deus ele não consegue não fazer nada diante de um coração contrito. O povo clamou, o povo lembrou de Deus novamente e começou a orar e falar: Deus, nos tira dessa situação de opressão. Deus, nos tira dessa humilhação. Não estamos aguentando mais. E o Senhor ele escolhe um homem naquele lugar. E diz a palavra que Gideão ele fala assim: mas Deus, logo eu, o menor da casa, logo eu que sou da família mais pobre, logo eu, o Senhor escolheste. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica pensando e questionando a Deus e falando: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Outro dia eu estava falando aqui na igreja que quando a gente é escolhido, não adianta a gente fugir. Quando a gente é escolhido, não adianta a gente querer dar de rebelde e falar: não quero ouvir o chamado, eu não quero servir, eu não quero seguir, eu quero viver a minha vida, eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade, eu não quero essa coisa, essa caretice de ir para a igreja e todas essas coisas de crente. Só que o Senhor faz com que nós, aonde a gente estiver, a gente ouça o chamado de Deus. Você fala: ei, eu te chamei, eu te escolhi, eu quero você na minha vida, eu quero você na minha presença, eu quero você fazendo as minhas vontades. E muitas das vezes a gente olha para nós e fala assim: logo eu, como dizer o pecador, mas logo eu não sei falar, logo eu que estou com a minha casa desse jeito, a minha vida financeira está desse jeito, logo eu, o Senhor quer na tua presença, logo eu, Senhor, o Senhor me chamou, tem certeza, o Senhor não errou. Talvez o Senhor quisesse chamar outra pessoa, quisesse chamar a minha irmã, ou minha mãe, ou meu pai, só que o Senhor ele fala para Gideão: ei Gideão, é você que eu escolhi. E o Senhor fala nessa noite, às vezes você entrou aqui nessa noite, como diz, com dúvida. Às vezes só foi por causa de um Covid, às vezes foi, mas foi o Senhor que permitiu que você estivesse hoje na presença, que você estivesse hoje na casa do Senhor. E o Senhor ele fala que nessa noite ele não escolheu, ele não se confundiu. É você que ele escolheu, é você que ele chamou, é você que ele tem falado no teu coração e tem falado: ei, você é meu, você é minha, você é meu escolhido, você é minha escolhida, para estar na minha presença, para estar na minha casa, me louvando, me adorando. É você que eu escolhi para fazer a diferença dentro da tua casa, é você que eu escolhi para fazer a diferença dentro do teu lar. É você que eu quero, diz o Senhor. E Gideão falava: mas eu, o menor, eu, o pequeno, eu da família, o mais desprezado. E é assim. Deus, como diz, Deus confunde, irmãos. Aquilo que é loucura para o mundo, para Deus não é. Aquele que ninguém dá nada no mundo é aquele que o Senhor ele aposta e ele dá tudo. Ele fala: é esse que eu quero, é essa que eu quero, essa que ninguém dá nada, esse que ninguém dá nada, é esse que é desprezado, é esse que é afrontado, é esse que é perseguido dentro da tua casa, é esse que é perseguido pela tua família, é esse que é menosprezado, onde trabalha, na rua é o menor, mas é esse que eu quero, porque é esse que eu quero usar, é esse que eu quero levantar, é esse que eu quero usar para fazer
como Gideão, e somos nós no dia de hoje, né? Aí Gideão fala assim: não, então se o Senhor me chamou, eu quero um sinal. Que a gente é assim, né? Ah, Deus, se o Senhor está falando comigo, me dá um sinal. E o Senhor dá, hein? Pede sinal para Deus. Pede. Pede um sinal para Deus, que Deus vai dar sinal. Se você entra aqui pedindo um sinal para Deus, o Senhor está falando que Ele vai dar sinal para tirar dúvida do teu coração, para tirar dúvida de que você é ou que você não é. O Senhor, Ele vai dar sinal, Ele vai mostrar para você que Ele não errou o interesse quando Ele te escolheu e quando Ele te chamou para estar na casa dEle, na obra dEle, fazendo a vontade dEle. Gideão falou assim: mas eu? Ah, então eu vou levantar um altar. Eu vou levantar um altar e esse altar aí vai ter que ser consumido. Ah, o Senhor tem que consumir. E diz a palavra que o Senhor, Ele vai lá e recebe o altar de Gideão e consome. Aí ele pega e fala assim: ai Deus, glória a Deus, agora eu entendi. Pede um sinal para Deus. Pede. Deus, me dá um sinal do meu chamado. Me dá um sinal, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo, Pai, que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? Fala. Usa alguém. Usa na palavra, no ônibus, na rua, no emprego, onde eu estiver. Usa. Mas não me deixa confundido, não me deixa ficar enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, ele iria ali ser o homem a qual o Senhor iria usar para livrar o povo de Deus das mãos dos medianitas. Imagina um povo oprimido, um povo que estava sendo escondido, ficava escondido em cavernas e montanhas, fugindo. Deus levantou um e o menor da casa para ser usado como instrumento, para que o povo viesse ser liberto da opressão e das mãos daqueles homens. E o que Deus faz, Ele é tão surpreendente que Deus faz o improvável nas nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu não tenho nada. O que eu tenho? Aqui a palavra de Deus fala assim para o Senhor: Senhor, mas eu não tenho nada. O que eu tenho? Sabe como aquela palavrinha do grão de mostarda, que a gente se sente assim: mas minha fé está tão pequenininha, mas eu estou tão fraquinho. Sabe quando a gente pensa assim: eu estou tão fraquinho, estou tão desanimado, eu estou a ponto de desistir, eu acho que eu quero mais. Sabe assim, tão pequenininho, tão pequenininho. E o Senhor só falou assim para Gideão: ei, vai nessa sua força, que eu serei contigo. Às vezes a gente quer muito, precisa estar, precisa estar. Deus fala: não, é do jeito que você está, é nessa pequenininha força. Vai, que eu sou contigo. Aí Gideão pega e fala assim: então vou mandar mensagem, cartas aí, vou mandar chamar uns homens aí, né? Porque eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho. Diz a palavra que Gideão, ele consegue juntar 32 mil homens. Só que
ele era um homem que pedia sinal para Deus, para tudo que ele fosse fazer. E a gente muitas das vezes precisa aprender, porque a gente muitas das vezes quer fazer as coisas sem pedir direção para Deus, quer fazer no nosso tempo e na nossa hora. E em tudo que a gente fizer, a gente precisa consultar o Senhor, para que a gente não venha ser frustrado e nem ser envergonhado. E Gideão pegou e falou: tá bom, Senhor, eu vou, mas eu vou colocar aqui esse algodão aqui, essa lã, e se quando amanhecer, vamos dizer que ele colocou de noite, eu quero que a lã esteja molhada e ao redor dela esteja seca. E Gideão vai lá olhar a lã e está desse jeitinho, a lã está molhada e ao redor está seco. Mas a gente é incrédulo, né? Aí Gideão pega e fala assim: não, mas sabe, a prova é a contraprova, né? Aí Gideão pega e fala assim: não, então agora vai ser assim, eu quero a lã seca, mas do lado vai ter que estar molhado. Daí Gideão vai lá. Daí eu falo assim: eita, eu imagino Deus pensando assim: meu Deus, mas homem de pouca fé, o homem incrédulo, né? Porque nós somos assim, né? Deus está mostrando, Deus está dando um sinal, Deus está falando, e a gente ainda está duvidando do que é Deus que está falando com a gente. Mas eu louvo a Deus porque Deus, ele é misericordioso, Ele não desiste de mim, de você. E o Senhor, Ele ainda faz assim na vida de Gideão. Só que quando é para Gideão ir, ele pega e fala assim: Gideão, mas antes destrua os altares de Baal, construa um altar para mim e destrua as estátuas. Aí pega e fala assim para Gideão: e outra coisa, Gideão, todos os covardes e os medrosos não vão contigo. E diz a palavra que voltam 22.000 homens e ficam 10.000. E ainda o Senhor pega e fala assim para Gideão: Gideão, ainda tem muito homem, Gideão. Eu vou dar um sinal para você. E diz a palavra que Gideão, né, ele manda os homens descer ao rio, e ali eles começam a beber água. Aí o Senhor Jesus mostra para Gideão e fala assim: Gideão, começa a observar aí. Aquele que beberem a água lambendo como se fosse cachorro, manda voltar para trás. Mas aquele que colocarem as suas mãos e levarem a água até a boca, esses ficarão contigo. E diz a palavra que só ficam 300 homens. E Gideão, ele precisava enfrentar um grande exército de medianitas. E o Senhor Jesus, ele deu a estratégia. O que eu aprendo, irmãos, a cada dia com o Senhor, que a gente precisa obedecer às ordenanças de Deus para nossas vidas. Por mais que pareça loucura, quando o Senhor falar para você: vai lá e faz isso, que eu estou contigo, vai lá e faça, porque o Senhor se responsabiliza. Por mais doido que parece: meu Deus, mas você é louca, você vai fazer isso? Mas você é doido, você vai ali, mas você é doido, eu vou, porque o Senhor, ele falou comigo e ele se responsabiliza. Gideão, ele foi. O Senhor falou assim: divide em 3 grupos aí os homens, esses 300, um cântaro, com buzina, com harpas, e vai para a guerra. Diz a palavra que eles começaram, Gideão falou assim: quando eu tocar a buzina, vocês vão gritar: espada do Senhor e espada de Gideão. E diz a palavra que quando eles foram para atacar os medianitas, eles só tocaram as buzinas e gritaram: espada do Senhor, espada de Gideão. Diz a palavra que foi aquele barulho assim, que os medianitas acharam que o grande exército estava se aproximando, e eles correram, fugiram, e Deus deu a libertação para aquele povo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele garante a vitória para nossas vidas. Então não duvida do poder de Deus, não duvida da tua chamada, não duvida da tua escolha, amém? Se o Senhor falou que Ele é contigo, amém? Se o Senhor falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor falou que você é especial, que você é escolhida, que você foi escolhido para fazer a diferença dentro do teu lar, dentro da tua casa, com a tua parentela, no seu serviço, não duvide daquilo que o Senhor Jesus falou, daquilo que o Senhor Jesus prometeu para a tua vida. Não fica batendo cabeça não fica apanhando não.
Você acha que o Senhor hoje não realizaria na tua vida? Por isso que eu falo, o Senhor ele não mudou, ele é o mesmo no dia de hoje. Nós, o tempo são outro, mas o povo continua o mesmo, teimoso, desobediente, sem paciência, querendo tudo no teu tempo, querendo as coisas na tua hora. A ordenança é a mesma. Ficar no centro, ficar na vontade do Senhor, obedecer os seus mandamentos e deixa o Senhor trabalhar. Quem tem chamada, irmão, tem chamada. Por mais que muitas das vezes queira fugir daquilo que o Senhor quer, mas quando a barriga aperta, quando as coisas começam a ficar difícil, eu creio que você leva os seus olhos para o céu e clama a Ele e fala: Senhor, me ajuda, vem meu socorro. Preciso ir para a igreja. Quando a pessoa está afastada, né, as coisas começam a apertar, ela precisa ir para a igreja. É Deus falando. É Deus chamando. Então, os irmãos, possa colocar essa fé e essa confiança no teu coração, de que saber que o Senhor Jesus, Ele está trabalhando e Ele está fazendo, amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra no teu coração, que os irmãos venham confiar e acreditar cada dia no poder de Deus para a tua vida, e saber que você é um escolhido do Senhor. Deus te chamou como um homem valente, Deus te chamou como uma mulher valente na presença dEle. E mesmo que muitas das vezes as pessoas olhem para você e não dá nada e falam: quem é você? O Senhor, Ele fala: você é o meu escolhido, você é o meu chamado para uma grande obra, amém? Eu louvo ao Senhor Jesus por essa noite, amém? Agradeço a oportunidade, que hoje a gente tem mais coisas para fazer nessa noite, amém? E as palmas glorificam o Senhor, amém?